Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Somos uma família. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. A noite abençoada. Amém, queridos? Uma noite de crescimento para a nossa vida. A noite de crescimento na palavra. Sabe, essa semana, na quinta-feira, vivi uma palavra ao coração. Eu comecei a meditar a respeito dela. E ontem eu descobri que um dia eu já ministrei essa palavra aqui. Falei sobre isso, sobre esse tema. Mas eu creio que o Senhor quer nos falar novamente a respeito disso. Amém? Diga comigo, 2025 já começou. Mas 2025 apenas começou. Tem muito mais, amém? Tem muito mais. Diga para você mesmo, tem muito mais. Tem muito mais para você fazer. Tem muito mais para você viver, tem muito mais para a sua casa, tem muito mais para você crescer, para eu crescer. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Sabe aquele dia que você fala assim, você está rindo para as paredes? Hoje eu estou rindo para as paredes. Aleluia. Pastor, qual foi a notícia que você recebeu? Irmãos, eu só meditei na palavra. Só meditei na palavra. Sabe, nem ia falar isso, mas esses dias a gente tem passado por umas... Sabe aquele dia que a semana parece que é uma semana de pressão, umas pressões assim? Às vezes a sua alma quer chorar, mas, irmãos, tenho meditado na palavra esses dias e eu só olho e vejo motivo de agradecer a Deus, de me alegrar no Senhor, irmãos. De me alegrar no Senhor por causa da sua palavra. Eita, irmãos, aquilo que é verdade, aquilo que é primazia na nossa vida está aqui. O que verdadeiramente funciona está aqui. Aleluia. E você e eu somos mais do que vencedores. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus, o Senhor é bom. Sabe, queridos, existem regras, existem leis que governam o mundo. Existem leis que governam a nossa vida. Existem leis que foram estabelecidas. Às vezes a gente pode até não ser governado por ele, pode até não estar andando debaixo dessa lei. Mas elas funcionam. E elas continuam sendo uma lei. E a lei do Antigo Testamento, a lei da Antiga Aliança passou. Diga comigo, passou. Mas você e eu não estamos fora da lei, você e eu não estamos sem lei. Nós vivemos na lei de Cristo, amém? Diga comigo, eu vivo na lei do amor. Aleluia. Existem algumas leis que ainda operam, que funcionam e que nós precisamos andar debaixo delas. Amém? Eu fui procurar o significado e eu vi: lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer regras que devem ser seguidas. É um ordenamento. Fala-se de lei também na Bíblia como lei, como a manifestação da vontade de Deus. Em hebraico, lei significa instrução ou ensinamento. Amém? Então diga assim: há uma lei. Eu estou debaixo dela. Sabe, apesar de nós não estarmos sujeitos à lei do Antigo Testamento, Deus, por meio de Cristo Jesus, nos trouxe uma nova lei, a lei da nova aliança. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 2, Almeida Revista e Atualizada. Aleluia. Deus é bom. Diga comigo, é noite de crescimento. Para a minha vida. Para a minha casa. Tiago, no capítulo 2, verso 8, diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia, diga comigo, lei do reino. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se vós, contudo, observais a lei régia, ou lei do reino, a lei do amor. Romanos, no capítulo 13, no verso 8 diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Romanos capítulo 8, não devam nada a ninguém a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Amém? Existe a lei do amor que foi estabelecida por Deus, mas existe também a lei da fé. Abra sua Bíblia em Romanos, do capítulo 3.
Aleluia. Romanos capítulo 3, no verso 27. Onde, pois, a jactância? Jactância é orgulho, arrogância. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. A jactância, o orgulho de fazer algo, eu faço, eu me salvo, eu sou bom, por isso eu sou salvo, isso foi excluído, amém? Essa lei, ela foi excluída, não é por causa da minha força, não é a minha arrogância, o meu dizer eu sou bom, eu sou gente boa, eu faço boas obras, eu sou caridoso, não são as obras que nos salvam, mas nós estamos agora pela lei da fé, ele diz, foi de todo excluído, por qual lei? A lei das obras? Não, pela lei da fé. A nossa salvação está na fé em Cristo Jesus. Amém? Então a lei da fé, ela nos trouxe para esse lugar. A lei da fé, ela nos trouxe para esse ambiente de comunhão com Deus, independente das nossas obras, irmãos. Nós não somos salvos por causa da nossa obra, não somos salvos porque somos bonzinhos, porque se fosse depender da nossa bondade ou das nossas obras, muitas vezes nós seríamos condenados. A gente teria que, hoje eu sou condenado, amanhã eu sou salvo, depois eu sou condenado, depois eu sou salvo, porque a gente erra. A gente erra com as pessoas, a gente erra com nós mesmos, mas é pela fé em Cristo Jesus que nós fomos salvos. Amém? Pela fé em Cristo Jesus, nós temos vida, a vida eterna, por causa dessa lei. Por causa dessa lei, nós estamos firmados no Senhor e temos a salvação, a garantia de salvação em Cristo Jesus. Mas quero que você leia, abra também Gênesis no capítulo 8, no verso 22. Eu quero falar essa noite a respeito da lei da semeadura. Diga comigo, lei da semeadura. Aleluia. Antes que a sua mente, por acaso, pense, o pastor já vai falar de dar dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai entender, nós vamos entender que semear tem muito mais do que no campo financeiro, amém? Financeiro, ofertar, dizimar, abençoar a vida de pessoas é uma lei da semeadura, faz parte, mas vai muito além disso, amém? Aleluia. Então eu fico tranquilo, guarde seu coração. Apesar de que não era nem para a gente ficar inquieto, né? Quando fala sobre semear e pensar em dinheiro, isso deveria ser natural para a gente, porque somos filhos generosos, amém? Nós temos um papel de abençoar pessoas nessa terra, mas não está restrito a isso, amém? Gênesis capítulo 8, verso 22 diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então diga comigo, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou seja, plantio e colheita. Na NVI diz, enquanto durar a terra jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa, queridos, foi uma lei estabelecida por Deus. A lei da semeadura foi estabelecida por Deus e a sua palavra lá no início já avisou logo. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, sementeira e ceifa. Aleluia. Nós vamos entender, irmãos, que muito do que nós fazemos vai trazer um resultado. Ou seja, aquilo que nós fazemos é uma plantação e ela vai trazer sim uma colheita para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para aqueles que estão à nossa volta, para as nossas finanças, para a nossa igreja, para a sociedade. Amém? Diga comigo, eu sou um semeador. Mesmo que você não soubesse disso, você agora sabe, você é um semeador. E todos os dias você tem a oportunidade de semear. Aleluia. No capítulo 6 de Gênesis, a minha pergunta para você e para mim é, o que nós temos plantado? Talvez se você nunca parou para pensar dessa forma, nunca parou para observar que todos os dias há uma oportunidade de semeadura, todos os dias nós semeamos, então
tire um segundo para você pensar, o que eu tenho semeado na minha vida? Você semeia na vida de pessoas, você semeia na igreja, você semeia em dinheiro, você semeia em palavras, você semeia em gestos, em ações. E aí eu vou perguntar e você faz uma cara de alegria, amém? Qual tem sido ou qual será a sua colheita? Dá um sorriso assim, ó. Talvez você pense assim, misericórdia, estou enrolado. Mas sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela nunca vem para nos condenar, ela vem para nos restaurar. E se por acaso nós temos feito uma plantação ruim, hoje ela vai ser mudada. Amém? Aleluia, vai ser uma boa plantação. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 7, diz assim. Perdão, Gálatas. Eu estou falando Gênesis e falei Gênesis. É Gálatas, capítulo 6. Aleluia. Gálatas, no capítulo 6. Ei, você observou que nós mudamos nosso banner ali, né? Você pode virar para lá? Olha lá, e vamos falar junto, diga comigo. Eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Quando você entrar ali, ó, todo dia que você entrar na igreja, você fala assim, eu creio, por isso eu falo. E o que você está falando? Pensa direitinho. Pensa direitinho no que você está falando. Essa é a palavra de Deus para nós esse ano, amém? Confessar a palavra, declarar, declarar. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utilizar, comerá do seu fruto. Qual vai ser o fruto que você vai comer? Doce ou amargo? Não, Senhor, manda coisas boas, um fruto bom, algo. Não, irmãos, espera aí. Transfere para Deus, não, é você. Responsabilidade sua. A Bíblia não diz, morte e vida estão no poder da língua. Se Deus usá-la bem, vai trazer fruto doce. Não, ele diz, quem bem utilizá-la, comerá do seu fruto. Amém? Então você vai fazer boas confissões na sua vida. Que confissões? Da palavra. Confessa a palavra diz que você já é abençoado, a palavra diz que você é próspero, a palavra diz que você é guardado, os anjos do Senhor estão guardando você. Então, quando você sair de casa, Pai, obrigado porque eu vou em paz, eu volto em paz. Obrigado porque o meu filho vai em paz para a escola, volta em paz. Obrigado porque os anjos estão guardando a vida dele. É a palavra de Deus que você está confessando, declarando. Obrigado, como o pastor Joselito falou. Obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Obrigado porque prosperidade e riquezas estão sobre a minha casa. Obrigado porque o Senhor está aumentando mais e mais a mim e aos meus filhos. Obrigado porque o Senhor está me enriquecendo para toda generosidade. Tudo é versículo bíblico. Amém? Aleluia. Então confessa a palavra. Gálatas no capítulo 6, no verso 7 diz assim, a partir do 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. Sabe, irmãos, você já viu aquela situação, como? Um cara desse, que tem vivido uma vida dessa, tem feito isso, não acontece nada. Cadê a justiça de Deus? Deus, por que o Senhor não faz nada? Ei, fica nervoso não, fica tranquilo. Primeiro que Deus é longânimo, irmãos. Eu sei que tem algumas situações que se dependesse de mim, você fala, a primeira confissão que você faria era, raio, cai agora sobre ele. Querendo fazer justiça, bravo, nervoso, agitado, indignado. Deus, como é que o Senhor deixa o cara desse fazer isso? Tanta gente boa que morreu e o cara desse está vivo. Fique tranquilo. Primeiro que você não é juiz, eu não sou juiz, não fomos chamados para julgar nem condenar ninguém. Amém? Mas a palavra de Deus, irmãos, diz, de Deus não se zomba. Fica tranquilo, ninguém vai zombar. Estou fazendo, acontecendo. Dá nada, acontece nada, está tudo bem, vou viver do jeito que eu gosto, faço do jeito que eu faço, do jeito que eu quero, não vai acontecer nada. Ei, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, também colherá. Dá um glória a Deus aí, irmãos.
Sabe por quê? Porque se você e eu fizermos boas plantações, também teremos colheitas excelentes. Porque de Deus não se zomba, porque Deus não está esquecido daquilo que nós estamos semeando, Deus não está se esquecendo também daquilo que nós estamos lançando na terra, das nossas sementes, Ele não se esquece. Eu sei que muitas vezes ele fala assim, está pensando o quê? De Deus não se zomba não, meu irmão, isso que você está fazendo vai ter volta, vai ter uma colheita, vai, irmão, só que aquilo que você está fazendo de excelente também vai ter volta, então se alegre nele. Se alegre no Senhor. Agora entenda, vai colher. Vai colher. É uma lei. É uma lei. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá, irmãos. E aí eu pergunto de novo para mim, e você aproveita e ouve. O que eu tenho plantado? Qual tem sido a minha plantação? A Bíblia diz, o semeador saiu a semear, e a semente é a palavra. Qual a semente que você tem lançado? Ou você acha que você está falando por... Não, você está falando por falar. Pode mudar esse pensamento. Essa ideia de falar por falar. Mas você disse, não, mas eu falei por falar. De verdade eu não quero isso não. Cuidado. Cuidado que você pode não querer, mas falou por falar, só que a palavra tem poder. Aquilo que você fala tem poder. A palavra é como uma semente lançada à terra, e ela vai brotar. Amém? Percebe como é importante aquilo que nós falamos? Aquilo que sai da nossa boca, como é importante. Vou falar de novo, morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utilizar, comerá do seu fruto. A Bíblia Sagrada diz isso. E aí diz, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso se fará. Então, irmãos, é tão maravilhoso saber que nós estamos inseridos nessa lei da semeadura, que nós podemos decidir aquilo que nós vamos semear. E se nós vamos necessariamente colher aquilo que nós temos plantado, então a decisão de colher coisas boas, colher uma vida boa é nossa. Não é porque Deus escolheu... Poxa, pastor Zé Carlos, Deus escolheu ele para ser abençoado. Já eu, não sei, acho que Deus não... Mas é assim, é meu destino, é meu... Ei, o seu destino foi traçado na cruz, quando Jesus morreu por você, para te perdoar de todos os pecados e te botar uma vida de vitória, de paz e alegria. Uma vida, ele disse, olha, eu vim te dar uma vida, mas não foi uma vida mais ou menos não, foi uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E Ele nos dá essa oportunidade, dizendo, essa lei vai funcionar. Se você plantar, você vai colher. Será que nós temos plantado bons relacionamentos, irmãos? Será que nós temos plantado cuidado com as pessoas? Porque talvez você entre e saia nessa igreja e fala, ninguém fala comigo. Não vou mais para essa igreja, não. Vou para outra igreja, porque aqui ninguém fala comigo. E você falou com quem? Nunca. Nunca ninguém me chamou para lanchar depois do culto. E você chamou quem? Você só pensou que lei da semeadura fosse para dinheiro? Relacionamentos. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a igreja, o culto? Quem é que gosta de viver sozinho, absolutamente sozinho? Levanta a mão. Porque se tiver, eu já venho aqui à frente também, que eu vou orar por você, que você está com problema. É nossa vida, irmãos. Relacionamento, comunhão faz parte da nossa vida. E Deus está preocupado, Deus está cuidando de quê? Da nossa vida. Ele não está preocupado não, viu? Ele está tranquilo. Ele está cuidando da nossa vida. Então, é isso que a palavra está nos ensinando. Você tem semeado relacionamentos. Você tem semeado maus relacionamentos ou bons relacionamentos? Aleluia. Você tem semeado a sua vida para Deus? Porque a gente quer receber da parte de Deus. Queremos ter boas colheitas, mas o que nós temos semeado ao Senhor? Uma vida de consagração a Deus? Uma vida de santidade? Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você.
e para mim também. A palavra de Deus fala sobre bênçãos, fala sobre diversas coisas que Deus tem para nós, mas ela nos dá condições. Ela nos coloca direcionamentos, comportamentos que nós precisamos ter, que nós precisamos viver. Muitas pessoas, elas vivem uma vida fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, em pecado, em desobediência, porque as pessoas pensam em pecado e pensam, bom, não matei ninguém, não roubei, não adulterei, não prostituí, então eu não estou andando em pecado não, é? E o que Deus já te mandou fazer e que você não fez até hoje? É desobediência, é pecado. E aí, às vezes, nós queremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, mas não andamos segundo a sua palavra. Existem coisas que você e eu vamos colher na nossa vida porque cumprimos princípios. Você já ouviu falar de alguém, de alguma pessoa que é muito rica, e você ouviu falar, essa pessoa, ele todo mês, ele diz que de tudo aquilo que ele dá, tudo aquilo que ele recebe, ele dá, ele oferta, ele abençoa pessoas, é uma pessoa generosa, e tem enriquecido. Sabe o que tem acontecido, irmãos? Ele tem cumprido um princípio, sobre dar, sobre ofertar, e deixa eu te falar, ele vai receber de Deus a abundância financeira, o crescimento financeiro. Só que, às vezes você vai olhar um pouco mais, conhecer a vida dele, ele está no enésimo casamento, os filhos estão perdidos, levam a vida promíscua. Ué, mas como é que ele está prosperando financeiramente? Porque ele cumpre um princípio. Agora, está completo? Não está completo. Porque existem muito mais coisas, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de fidelidade, tudo isso precisa ser vivido. É o que Deus tem para mim e para você. Mas aquilo que se planta, se colhe, irmãos. E Deus estabeleceu esse princípio, e não diz, mas Senhor, ele não é crente, né? Religiosamente falando, ele não é crente, como é que ele está prosperando? Porque ele cumpre princípios. Trabalha. O apóstolo Paulo fala, se quem não quiser trabalhar, que não coma. E vamos fazer um parênteses, irmãos, a prosperidade de Deus não é aquele para quem está deitado eternamente em berço esplêndido, não. Tem gente que quer deitar eternamente em berço esplêndido, na rede, na segunda-feira, e quer invocar a palavra, Senhor, a tua prosperidade, tu tens a prosperidade para mim. Tem, mas precisa trabalhar também. Amém? E muitas vezes o ímpio lá fora está trabalhando 12, 14, 18 horas. Não estou dizendo que você tem que ter essa rotina, mas às vezes há um momento, uma fase que precisa ser trabalhada esse tanto, para se produzir, para crescer. E ele está ofertando, ele está abençoando pessoas, ele está pegando da riqueza dele e está servindo outras pessoas, ele está ofertando, vai ter resultado financeiro. Mas não basta apenas isso. A minha vida tem que ser semeada no Senhor, a minha vida tem que ser semeada em servir ao Senhor, e nós vamos receber do Senhor. As nossas ações, irmãos, aquilo que nós temos falado, o que você tem falado dentro da sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nossa, eu não aguento essa minha mulher. Ah, mulher chata, mulher enjoada. Não, irmã, eu estou contando o testemunho do irmão ali. Aí, cada dia está ficando pior. Estou vendo o que eu falo? Eu estou falando que essa mulher é chata. Claro, irmãos, fique tranquilo, ela vai ficar mais chata. Você está semeando. Vai colher a mulher mais chata ainda. Esse meu marido, nossa, onde é que eu estava quando eu casei com esse homem? Insuportável. Aí você vai dizer assim, pastor, mas ele é insuportável. Talvez seja, irmão. Irmã, talvez ele seja insuportável, mas há uma graça do Senhor para você suportá-lo. Então ele já deixou de ser insuportável, porque você suporta ele. E você vai começar a lançar, Pai, obrigado, Pai, esse homem é um homem que ama o Senhor. Pai, obrigado porque é um homem que me ama, é um homem que ama a minha casa, ama os nossos filhos. Lança a palavra, o semeador saiu a semear, a semente é a palavra.
Lança semente sobre a vida do seu esposo, sobre a sua casa. Obrigado, Pai, pelos meus filhos. Eita, Pai, obrigado. Porque os meus filhos são bênçãos. Os meus filhos são maravilhosos. Os meus filhos vão crescer e amar ao Senhor. Morte e vida estão no poder da língua. Você está matando ou está trazendo vida à sua casa e à sua família? E segunda-feira, irmãos, cuidado. Cuidado para você não ficar desempregado e ficar reclamando, dizendo que é a crise. Não, é você. Porque você levantou, não, você não, aquele irmão, sabe aquele irmão que você conhece? Aquele irmão levantou e falou, que saco, trabalhar segunda-feira. Nossa, aquela empresa lá, não aguento mais aquilo. Falando, maldizendo, lançando. Aí Deus, para cuidar de você, vai fazer, meu filho, está pesado mesmo, tu não está aguentando mais não, né? Eu vou tirar aquele emprego. Ô, diretor, demite ele. Aí, tu é demitido, Senhor, o diabo está furioso, tirou meu emprego, querendo me trazer crise. Aí o diabo olha para você e fala, eu? Oxi, tem nada a ver com isso não, estava aqui tranquilo resolvendo outras coisas. Você que está falando mal, você que está se maldizendo, você que está lançando palavras de maldição sobre a vida, sua vida, agora não aguenta a consequência. Agora a colheita vem e você reclama. Sabe, irmãos, a gente fala assim, parece que é brincando, mas é sério. Aquilo que nós temos falado é de responsabilidade nossa. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, não adianta correr lá, remover a terra, vou pegar de volta. Não. Aquilo que você semeou vai colher. Aí você diz, glória a Deus ou ai de mim? Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Boas sementeiras. Boas sementeiras. Eles estão lançando boa semente. Aleluia. Olha assim. Olha aqui. Gênesis capítulo 1. Aleluia. Diga comigo. A palavra de Deus assim diz. Semeadura e colheita. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 11, diz assim. E disse, quem disse aqui? Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Quer falar mal do seu ambiente de trabalho e quer colher um ambiente de trabalho maravilhoso? É segundo a sua espécie. Não adianta plantar um caroço de manga e esperar aquele abacate gigante. Não adianta plantar caju e esperar um pé de abacaxi nascer. É segundo a sua espécie. Não adianta você segurar o dinheiro no bolso com medo de faltar, não semear, não abençoar a igreja, não abençoar pessoas e achar que vai prosperar financeiramente. Não adianta você ser mal-humorado, não se relacionar com as pessoas e achar que as pessoas vão se relacionar com você. Fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Semente segundo a sua espécie. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você é no meio da sua família? Dos seus parentes. Não é família, pai, mãe, irmãos, não. Dos seus parentes. Você é uma boa pessoa, que lança bons relacionamentos, lança cuidado com as pessoas? Ou não? Percebe, irmãos, que nós semeamos todos os dias? Sabe aquela pessoa que chega na igreja, você chega na igreja e ela sempre chega, fala, meu irmão, te dá um abraço, cumprimenta, aperta sua mão, não sei o que. Quando você vai falar com aquela pessoa, quando aquela pessoa, você encontra aquela pessoa, qual é o sentimento ou qual é a atitude que você tem para com ela? De zelo, de carinho, de dar um abraço, de dar um sorriso. Porque ela tem semeado isso na sua vida. E aí você, como resultado, faz com que aquela pessoa colha um sorriso.
Um abraço seu, um cuidado seu. Quando ela precisa de algo, ela colhe de você uma atenção. Bons relacionamentos precisam ser semeados. Aleluia. Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos no capítulo 4, a partir do verso 26. Jesus ele falava sobre o reino, Jesus ele explicava como funciona o reino. Ele fazia comparações, e aí no verso, para que a gente pudesse entender. E aí em Marcos 4, 26 diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, diga comigo, semente, depois dormisse, levantasse de noite e de dia, ou seja, não foi hoje não. Um homem lançou a semente à terra, ele dormiu, se levantou, noite e dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo como, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Olha só o que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, o reino de Deus é assim. Assim como? Do mesmo jeito que um homem lança a semente, depois ele dorme, ele se levanta, passa o dia, passa a noite. E aí, não sabendo como, a semente germina. Ele não sabe como, mas germina. Aí começa a nascer uma erva, uma espiga, depois o grão cheio de espiga e vem a colheita. O reino de Deus é assim, irmãos. Plantação e colheita. Plantação e colheita. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Nesse reino funciona assim. Plantação e colheita. Nós plantamos e nós colhemos. Nós semeamos e nós ceifamos, irmãos. Não, porque essas coisas do mundo... Não, você já parou para pensar que as coisas da terra, elas são um reflexo, claro que, abrindo um parêntese, tirando-se o efeito do pecado, o que deturpou a criação de Deus, mas a criação de Deus, as coisas de Deus, elas têm como base o céu, o reino de Deus, porque quando você vê o próprio Jesus, ele veio no formato de homem. Quando a Bíblia descreve Deus, ela não descreve, olha, ele era como uma fumaça que tinha uma fita assim, aí saiu uma linha. Não, ele diz, olha, os olhos de Cristo, os olhos de Deus como chamas de fogo, e na sua cabeça vinham cabelos, e os seus pés são... Está vendo que ele está descrevendo o formato, característica que a gente olha no ser humano? Mas às vezes ele fala, não, Deus não é como nós, assim. Não, irmãos, ele parece como nós. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós é que nos parecemos com ele. Ele é a base. Ele é a base, o reino de Deus é a base. A terra não é assim, porque é assim. Porque foi assim, aconteceu assim. Não, porque nós fomos criados por Deus assim. Com esse formato de cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Head and shoulder, knees and toes. Porque, irmãos, Deus é assim. A Bíblia descreve Deus quando fala sobre os seus olhos, a sua boca. Aí nós vemos, claro, uma glória, um poder, algo diferente. Por causa do pecado, nós estamos assim, mas a palavra diz que o nosso corpo será glorificado. Então, quando a Bíblia diz, ele diz, ei, a ideia de semear e colher veio do reino, está no reino, foi estabelecido no reino. O reino de Deus é assim. Então não pense que isso são coisas naturais. Isso aí fala apenas de quando eu jogo uma semente lá, a manga, vai nascer uma mangueira. Joga a caroço de abacate, vai nascer um abacateiro. Não, quando você fala, você lança a semente. Quando você age, quando você cuida de alguém, quando você zela pela vida de alguém, você está
lançando uma semente. Quando você serve ao Senhor, você vai colher um grande galardão da parte dele. Aquilo que nós fazemos quando nós servimos a igreja, como instituição, se você serve no departamento infantil, se você serve no diaconato, quando você serve dizimando, quando você serve ofertando, quando você serve cuidando de um irmão, tudo isso terá resultado, irmãos. Tudo isso haverá uma colheita. Então isso me chama, desperta a minha atenção e ao mesmo tempo faz assim, ó. Faz assim, faz. Sabe por quê? Faz assim, ó, eu posso, faz assim, ó. Faz, eu posso. Você pode o quê? Você pode definir um 2025 poderoso na sua vida. Sabe, 2025, irmãos, não é um ano que vai acontecer, seja o que Deus quiser. Irmãos, se for o que Deus quiser, você vai ser maravilhoso em 2025. As pessoas falam, vamos ver, seja como Deus quiser. Misericórdia, parece que Deus, vamos ver se Deus quer me jogar na vala, me enterrar no poço, me botar de cabeça para baixo, como se Deus quisesse castigar as pessoas. E cuidado, hein, quando você fala, e aí, meu irmão, como é que você está? Estou indo como Deus quer. Se tu me responder assim, estou indo como Deus quer, eu falo, quer não, vai não. Está indo não. Com essa cara de desanimado assim, não é assim que Deus te quer não. Você não está indo como Deus quer não. Sabe, irmãos, então isso, quando eu falei, faz assim, ó, porque existe um poder, uma capacidade, e fique tranquilo. Não é porque você é bom, porque você é ruim, é por você mesmo, porque eu estou dizendo não, é por Deus. Essa capacidade de fazer 2025 um ano poderoso está em você, porque Deus te deu. Ele disse, morte e vida estão no poder da língua, quem bem a utilizar. Eu posso não utilizar bem, e o Enio pode utilizar bem. Quem vai comer do fruto? Eu? Do fruto ruim, já que eu não utilizei bem. E o fruto bom? O Enio que utilizou bem a boca dele, para falar, para declarar. Então há um poder dado por Deus para mim e para você, para que a gente produza coisas grandiosas nesse ano 2025. Que a gente semeie amor, cuidado, zelo, respeito. Cuidado, marido. Você quer uma esposa gentil com você, mas você, como dizem, parece um cavalo batizado. Quer dar um coice e receber um afago? E vice-versa, esposa. Eu vi o marido da fulana, é gentil, carinhoso. E você, como é que com seu marido? Será que você tem feito por onde? Pastor, eu tenho certeza que eu sou uma boa esposa, então fique tranquilo. Fique tranquilo que você está dando um bom testemunho. O Senhor vai tocar o coração dele, ele vai mudar. Ou ela vai mudar. Amém, queridos? O reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. Aleluia. Mateus, abra lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Diga comigo, de Deus não se zomba. Diga comigo, semeadura e colheita. Sabe, irmãos, isso traz para mim uma responsabilidade. Eu estou meditando nesse texto, nesse assunto. Tem me trazido uma responsabilidade para a minha própria vida. Será que eu tenho plantado disciplina no meu ambiente de trabalho? Percebe como a gente tem muita semente? Será que eu tenho plantado dedicação, horas de estudo, para que eu possa colher um bom resultado na faculdade, para entrar na faculdade, ou para sair da faculdade formado, ou para passar em um concurso? O Espírito Santo, a palavra de Deus, que o Espírito Santo me faz lembrar todas as coisas. Ele faz lembrar. Ele não vai dizer aquilo que você não sabe, não. Você vai fazer a prova de álgebra. Nunca estudou álgebra. E quer que o Espírito Santo te lembre o quê? Ele vai te lembrar aquilo que você viu, irmãos. Você lembra aquele irmão que estava sentado lá, assim? Não vi. Se eu não vi, eu não lembro. Pode ser que eu tenha visto e não lembre, mas para eu lembrar, eu tenho que ter visto antes.
Então, se você, estudante, não semear tempo de dedicação, e aí você pode ser estudante do ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, mestrado, concurseiro. Se você não semear tempo de dedicação, não espere o resultado de aprovação, não. A aprovação vem de dedicação. É uma colheita. É uma colheita de um tempo de dedicação. Cada coisa vai ter exigir uma certa dedicação. E aí busca no Senhor esse tempo para isso, o equilíbrio para isso. Mas tem que se dedicar. Amém, estudantes? Amém. Misericórdia. Ajuda eles, Pai. Espírito Santo, convence eles. Eles não estão convencidos disso, não, mas convence lá. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Semeadura e colheita. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Eu estou sendo julgado, pesado demais. Talvez você esteja pesando a mão sobre os seus julgamentos a respeito dos outros, a respeito das pessoas. E até cuidado, porque você e eu não fomos chamados para sermos juízes. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Cuidado, irmãos, quando você falar de alguém, quando você falar da vida de alguém. Fulano, os filhos dele são assim? Por causa disso. Será, irmãos? Está acontecendo isso na vida do pastor José Carlos, porque ele fez isso, porque ele é assim, é assado. Será, irmãos? Cuidado com as nossas convicções, cuidado com os nossos julgamentos. Sei não, hein, esse irmãozinho aí, acho que ele leva uma vida, o quê? Que vida? Se você acha que o irmãozinho está levando uma vida assim, assado, ora por ele. Nosso papel é orar, interceder, amar as pessoas. Cuidado para não ser julgado. Estou sofrendo um julgamento severo. Talvez você esteja sendo severo, sempre é severo com os outros. Manda assim um raio na cabeça dele. Ele merece. Aí eu pergunto para você, e você não merece não? Será que você é sempre perfeito, sempre maravilhoso? Amém, queridos? Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Efésios capítulo 6. Diga comigo, é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, no verso 8 diz: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, diga comigo, receberá. E olha só o que diz, irmãos. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Diga comigo, é do Senhor. Ei, o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus está olhando, o próprio Deus está de olho em você, para que você receba conforme a palavra dele. Se você fizer o bem, vai receber o bem. E a Bíblia diz, receberá do próprio Deus, do próprio Senhor. Irmãos, não pense que aquilo que você está fazendo está passando batido, passando em branco, passando desapercebido. A Bíblia diz que os olhos do Senhor tudo vê. Sabe, você não precisa fazer como o próprio Jesus ensinou. Você não tem que ofertar, você vai dar e dizer assim, ei, olha só como eu sou bom. Aí falando para os fariseus, deixa eu falar, a recompensa vocês já receberam, foram os aplausos da população aí, do povo. Você não precisa fazer nada para dizer assim, vou fazer para o pastor ver. Não, irmãos, porque o pastor, no máximo que ele vai te dar um tapinha nas costas e um parabéns, dizer muito bem, irmão. Mas quem vai te recompensar é o Senhor. Então aquilo que você faz em oculto, Deus te recompensa. Ele te vê, você não está passando desapercebido aos olhos do Senhor, irmãos. Porque, de novo, de Deus não se zomba. O que você planta, você colhe. Foi uma boa plantação.
Poxa, mas eu fiz uma boa ação aqui, só estava eu e aquela pessoa foi para o céu, e ninguém viu o que eu fiz por ela. Você é que pensa, irmãos. O próprio Deus viu. O próprio Deus dessa palavra que diz que você vai colher aquilo que você planta, viu você. Ele viu, ele estava lá. Se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. E ele diz, quer seja servo, quer livre. Ele estava dizendo, olha, se você for da classe social aqui, dos escravos, do servo, ou se você for o senhor, o rico, cheio de patrimônio, dono dos escravos, qualquer um, irmãos, que se fizer, o próprio Senhor dará a sua recompensa. Então não pense, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu sou dessa classe social, daquela classe social, eu tenho muito, eu tenho pouco, é porque eu não sou da liderança da igreja, porque eu sento na última cadeira, ninguém me vê. Ei, quem tiver é o Senhor, irmãos. Certos de que você receberá do Senhor. Certo de que receberá do Senhor. Aleluia, aleluia. Eita fé. Tanta coisa aqui, irmãos. Eu peguei tantos textos assim, a palavra de Deus está recheada sobre isso. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, 2025 será um ano poderoso. Será um ano grandioso. Porque eu recebi de Deus a capacidade para uma boa plantação e uma excelente colheita. Amém, queridos? É tempo de colher relacionamentos, é tempo de colher relacionamentos, é tempo de colher cuidados com as pessoas. Pastor, mas ninguém cuida de mim. Pronto, então vamos lá, é tempo de você fazer uma boa semeadura. É tempo de, existem os resultados que nós estamos vivendo hoje, irmãos, são resultados daquilo que nós fizemos no passado. Eu sei que se você olhar na internet, você verá vários coaches trazendo uma roupagem diferente. Olha, você vive hoje o que você foi no passado, o que você pensou, o que não sei o que. Tudo é verdade. Mas eles estão apenas dando uma nova roupagem àquilo que a Bíblia já diz, irmãos. Você planta e você colhe, é simples assim. Não estou falando mal dos coaches, tem muito treinamento, ajuda muita gente em vários aspectos, tem os desequilíbrios aí, tem, mas não, a questão não é essa. Eu estou dizendo que eles estão pegando verdades da palavra, e às vezes as pessoas, caramba, nunca ouvi falar nisso aí, não sabia disso, não sabia dessa forma, porque não leu a Bíblia. Graças a Deus, irmãos, entendam o que eu estou falando. Porque muitas vezes esses homens pegam aquilo que está na Bíblia e trazem à sua vida e te ajudam a despertar para algo que você não despertou antes. E é bom. Talvez você, eu nunca entendi isso. Aí aí tem um irmão, tem um coach, tem um treinador, tem um amigo, um professor, ele me falou, conversamos sobre isso, meus olhos se abriram, graças a Deus. Mas deixa eu te dizer, tudo isso está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita para a minha vida e para você, queridos. Aleluia. É tempo de fazermos um 2025 poderoso. E diga comigo de novo, 2025 já começou. 2025 apenas começou. Tem muito, irmãos, tem muito para você fazer, muito para você viver. Aleluia. E deixa eu te falar. Pastor, eu fui lá à igreja lá. O pastor estava dando uma palavra de motivação. Você já viu a Bíblia te dá a palavra de desânimo? A Bíblia ainda diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia não fala, diga ao fraco, me dei mal. Diga ao fraco, eu sou assim mesmo. A Bíblia é quem nos anima. A palavra de Deus é quem nos coloca para cima. Eita, então não tem como eu vir dizer aqui, irmão, deixa eu te falar, olha. Você errou, já era, acabou, vai morrer, vai para o inferno e... Pelo amor de Deus, irmão, está fora da palavra. Então você e eu temos que sair animados. Por quê? Porque uma palestra motivacional não, porque é uma palavra
restauradora, é uma palavra edificadora, é uma palavra motivacional, sim, é a palavra do próprio Deus para mim e para você. Agora, vamos viver essa palavra, vamos viver os resultados, amém? Depende de mim, depende de você. Porque a palavra está nos ensinando. Nós é o que decidiremos a semente que nós vamos semear. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Põe aqui, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9, eu acho que é o verso 10. Lembrei desse texto. Eu vou finalizar com ele. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Diga comigo, semente para quem semeia. Sabe, no contexto financeiro, nós entendemos que a semente que nós temos, que nós semeamos, seja na igreja, seja na vida de alguém, foi Deus que nos deu primeiro. Ele nos deu força, nos deu saúde, nos deu capacidade para trabalhar, e nós trabalhamos, recebemos, mas essa semente veio dele. Mas sabe, a alegria que você precisa semear na vida das pessoas, você já recebeu dele também. A paz que você precisa semear na vida das pessoas, você já recebeu. Ele diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Você já viu pessoas que elas chegam num ambiente e você fala, ih, acabou o sossego. Elas são... Eu ia falar agitada, mas não é agitada, elas são perturbadas. O ambiente fica pesado. Porque tem gente agitada, é o jeito de ser. Então não usei a palavra agitada, mas aquela pessoa que é pesada. Parece que ela traz um ambiente de peso, de reclamação, de insatisfação. Percebe que as pessoas estão semeando no ambiente, às vezes de trabalho, essa insatisfação? Da mesma forma, você pode semear um ambiente de paz, um ambiente de alegria. Porque você recebeu todo tipo de semente, irmãos, da parte do Senhor. Toda a semente que você precisa para semear, você já recebeu dele. É Ele que te dá a semente para semear, então não falta. Ah, eu não tenho nada para oferecer. Tem. Sempre tem. O grupo de louvor aqui, por favor. Eu esqueço o nome desse ministro. Hoje, observe aqui, não disperse sua atenção. Hoje ele é um americano, ele é um homem muito rico, e hoje ele oferta aviões para ministros, para pessoas, para igrejas, ele oferta aviões. Crefeld Dollar, isso. Um determinado dia na vida dele, eu vou resumir, ele estava em um culto, e veio a direção, um momento de ofertar, e ele disse ao Senhor, Senhor, eu não tenho nada para ofertar, nem $1, nem 1 cento de dólar. E o que foi que ele fez? Ele teve uma direção e ele arrancou um botão da sua camisa e ele disse, eu não vou deixar hoje de ofertar. E ele ofertou um botão da camisa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não há nada, nem absolutamente ninguém que não tenha uma semente para lançar. Não existe, você não pode dizer hoje que não tem uma semente para lançar. Pastor, eu não tenho nem um centavo no bolso e no banco. E eu já falei, a nossa semente não se resume a dinheiro. Não se trata apenas disso. Um homem que lá atrás ele entendeu a importância de semear. E hoje ele semeia aviões. Ele dá, eu quero te ofertar um avião, eu quero te dar um avião para determinado ministério, determinada igreja, determinada pessoa. Porque ele entendeu o princípio de ofertar. Eu estou apenas usando, não estou querendo trazer apenas a questão financeira, monetária, mas mostrar para mim e para você, irmãos, que nós sempre teremos uma semente dada por Deus para semearmos. Agora, todos os dias, nós vamos decidir o que ofertar. Todos os dias nós vamos decidir aquilo que vamos semear. Amor, cuidado, atenção. Talvez exista uma pessoa que precisa apenas ser ouvida.
Sabe aquela pessoa que ninguém tem paciência mais com ela? Ninguém aguenta mais ouvi-la no trabalho e fala, nossa, fulano chega, eu saio. Talvez ela precise que você lance uma semente de paciência para ela. Uma semente de amor para com ela. Porque ela talvez assim você vai alcançá-la para o Senhor. Agora a plantação é decisão minha e decisão sua. A nossa fidelidade a Deus, a plantação de fidelidade a Deus, trará para mim e você um grande galardão. Mas não é Deus que faz, não é o seu irmão quem faz, é você que faz. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, se você tem feito uma plantação ruim, você pode nessa noite pedir perdão a Deus. Você pode pedir perdão ao Senhor por aquilo que você tem feito, por aquelas sementes ruins que você tem lançado. Talvez uma semente de negligência, talvez uma semente de infidelidade, e eu não estou falando unicamente de casamento. Talvez uma semente de desrespeito. Seja qual for a semente, sabe, se arrependa. Se arrependa, peça da graça, da misericórdia do Senhor sobre a sua vida, para que seja cortado os efeitos dessa sua plantação. Para que essa plantação seja cortada, essa semente seja abolida, essa semente não prospere. E você e eu podemos e precisamos começar novas semeaduras, lançar novas sementes para termos novas colheitas. Feche os seus olhos. E se você tem feito, você fala, não tem nenhuma plantação ruim, levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Pai, te damos graças pela tua palavra que nos ensina, nos instrui, nos orienta como devemos nos comportar, nos mover, como nós vamos andar. Obrigado, ó Pai querido, Deus grandioso, porque somos instruídos e temos a oportunidade de nos corrigir. Nos perdoa por aquilo que erramos, nos perdoa por aquilo que temos plantado de forma errônea, uma plantação ruim, seja no falar, seja no agir. E nos dá as tuas instruções, Senhor Deus, para que novas plantações sejam feitas, para que possamos lançar novas sementes, boas sementes que produzirão bons frutos sobre a nossa vida. Obrigado pela tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra é digna de toda aceitação, e ela vai se cumprir na nossa vida, Pai. A tua palavra vai se cumprir na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. E nós te agradecemos, bendizemos ao teu santo nome e nos consagramos ao Senhor, Pai, porque grandes coisas estão adiante de nós, grandes coisas estão diante de nós, grandes colheitas estão à nossa frente, Pai, e nós cremos que em tudo o teu nome será exaltado, o teu nome será glorificado, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém.